A gente trabalhou com essa série aqui que a gente já viu. Série 1 mais x quadrado mais x cubo e aí vai. A gente já viu, acho que foi o nosso primeiro exemplo. Cadê? Deixa eu ver aqui, mostrar aqui pra vocês. Onde tá? Melhor onde está, né? Está aqui, ó. Essa série. A gente já viu que essa série converge para todo x com módulo menor que 1. Ou seja, no intervalo em menos 1 a 1. Isso aqui é o intervalo de convergência. A gente nem analisou se convergia na borda. Mas eu posso adiantar que ela não converge na borda. Se você jogar os dois valores da borda aqui nessa série, dá para ver pelo teste da divergência que não converge. Então, essa série aqui, eu sei que ela converge. Eu vou colocar a forma simplificada dela, que é x elevado a n, com n a partir do zero, que aí n igual a zero fica 1, que é esse primeiro termo, é infinito. A gente sabe que essa série converge para x entre menos 1 e 1. Então aqui nós temos o intervalo de convergência. As bordas estão de fora. Se ela converge, significa que para cada x entre menos 1 e 1, essa soma aqui tem um valor. Acontece, guys, que nesse caso especificamente a gente consegue deduzir fácil os valores dessa série, de acordo com x. Por quê? Porque eu sei que essa série é geométrica. Essa série aqui é geométrica e a razão é com razão x. E o primeiro termo é igual a 1, tá aqui o primeiro termo. Então, por ser uma série geométrica, a gente sabe o valor dela, deduzir o valor fácil, que eu sei que coloca-se o primeiro termo em cima e 1 menos a razão embaixo. Eu vou até colocar aqui, ó. Razão, primeiro termo. E com isso a gente acaba descobrindo uma coisa que é como se fosse mágica. Eu acabo de descobrir que para cada x essa série é igual a essa expressão, 1 sobre 1 menos x. E agora a gente vai olhar e deixa eu pausar. Eu preciso pausar aqui para desativar as notificações. E agora a gente vai olhar para essa expressão de forma ao contrário. Olha que incrível. Essa expressão parece ser inocente, mas na verdade ela quer dizer muita coisa. Essa expressão, eu vou fazer menor aqui o nosso quadradinho, ok? Ela está nos dizendo que 1 sobre 1 menos x pode ser escrito como uma forma de série. Então, a função que nós conhecíamos até então, f de x, como sendo 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos x, eu posso escrever como forma de série. Vou botar aqui, 1 sobre 1 menos x. Eu posso escrever, essa expressão aqui tem um formato de série, e está aqui o formato de série. Mas eu devo chamar a atenção que esse formato é para x entre menos 1 e 1, que é o intervalo de convergência dessa série, que está bem aqui. Ou seja, entre menos 1 e 1, eu posso escrever 1 sobre 1 menos x, como sendo 1, que é essa série aqui, mais x quadrado, mais x ao cubo, mais e assim sucessivamente. E isso por si só já vai nos dar um boom de resultados. Só para efeito, se me permitem, eu quero falar dessa expressão aqui. Ah, mas aqui é menos, era bom com mais. Eu vou falar dessa expressão. Guys, essa expressão é essa mesma expressão. Porém, o x está trocado, está colocado no lugar do x, está x ao quadrado. Isso significa que essa expressão é essa mesma expressão com x
quadrado no lugar do x. Então, na verdade, isso aqui é uma soma de 1 mais, aqui vai ficar x quadrado. Colocando o x quadrado no lugar desse x, é x quadrado aqui com esse quadrado, que é x4, x elevado a 4. Mais, colocando x quadrado aqui no lugar, vai ficar x ao quadrado e ao cubo. Multiplicando os expoentes é x à sexta. Mais e assim sucessivamente. A gente percebe que essa função é uma série de potências, pelo menos para uma convergência aqui dentro, uma série de potências com expoentes pares. E não para por aí. A partir dessa série, eu consigo escrever diversas outras séries, funções, aliás, como série de potências. Pelo menos dentro de uma limitação, tem essa limitação aqui. Nesse caso, como x, nesse caso aqui, como é esse caso para x no lugar do x quadrado, então deveríamos também fazer a adaptação no intervalo de convergência. É o x quadrado aqui que tem que ficar entre menos 1 e 1, e aí tem que fazer a devida adaptação aqui, para que x a gente tem dentro desse intervalo. Então aqui eu vou me isentar de fazer o cálculo do raio de convergência, mas tem que fazer uns ajustes. Ok? Então, começamos a abrir um leque e começamos a fazer as devidas perguntas. Será que certas séries, será que outras funções eu consigo escrever como série de potências? E, além de ter essa curiosidade científica, essa descoberta, eu conheço alguma utilidade real e prática disso? E aí eu digo a vocês que a gente pode fazer um pequeno argumento que mostra o quanto isso é bom. E para esse pequeno argumento eu vou mostrar o seguinte. Veja bem, quando eu digo que isso é essa soma infinita, eu vou colocar diversos expoentes, eu vou estender bastante, várias parcelas. Quando eu digo, eu quero dizer o seguinte, que se eu conseguisse somar até o infinito, tudo isso daria isso. Eu não consigo somar até o infinito, mas eu consigo somar uma quantidade muito grande desses valores. E o que isso me diz é o seguinte, que quanto mais eu somar aqui, essa quantidade, mais próximo está disso. Que é a ideia de limite. Essa expressão ser igual a isso significa que quando eu somar indefinidamente, quanto mais parcelas eu somar, mais próximo eu estou disso aqui. Ou seja, 1 sobre 1 menos x é aproximadamente igual a 1 mais x quadrado, mais x cubo, mais aproximadamente igual a essa soma aqui, parando em uma determinada parcela que eu vou chamar de um valor aleatório n. E essa aproximação, ela é cada vez melhor quanto maior for esse n. Quanto maior for esse n, significa esse n, como ele maior, significa que eu estou somando mais parcelas. Então, se eu estou somando mais parcelas, eu estou mais próximo do meu limite. Ou seja, quanto maior esse n, mais próximo eu estou disso. Isso significa que quanto maior esse n, melhor essa minha aproximação. Mas aí eu pergunto de vocês, o que significa uma aproximação ser melhor, ser boa? Significa que, em termos, se eu utilizar casas decimais, eu vou ter mais casas decimais daqui coincidindo com esse valor daqui. E essa é a filosofia do que a gente vai trabalhar adiante. E essa é a maravilha de ter essa escrita como série de potências. Porque, eis que digo a vocês, é muito simples fazer cálculo de potências. Potência é uma multiplicação. É muito simples. Qualquer calculadora comum faz um cálculo de potências. Agora, não é qualquer calculadora comum, por exemplo, que calcula um seno de 8,1. E se eu descobrir que isso funciona para qualquer função, não vai funcionar para qualquer, mas pelo menos as que a gente vai trabalhar vai funcionar. Se eu descobrir que funciona para muita função, se eu descobrir, por exemplo, que funciona para o seno, significa que eu vou ter uma aproximação para o seno como uma série de potências. E série de potências eu consigo fazer conta em calculadora comum.
E isso será toda a base do que a gente vai construir adiante. O nosso objetivo será descobrir que tipos de funções eu consigo escrever como série de potências. Esse vai ser o objetivo até o nosso final da nossa aula. E que tipo de funções eu consigo escrever como série de potências. Como são essas séries de potências das respectivas funções. E a nossa parte principal. Como é que eu calculo o erro de aproximação. Porque toda vez que eu faço um corte aqui, deixo de somar até o infinito, eu fiz um corte na minha soma, se eu estou aproximando, eu gero um erro de aproximação. E a gente vai discutir que esse erro de aproximação vai nos dar a quantidade exata de casas decimais. E é isso que as calculadoras e sistemas computacionais fazem quando eles jogam um valor aproximado para vocês. Eles fazem tanto um cálculo do valor aproximado, como eles fazem um cálculo para determinar a quantidade de casas decimais desejadas para que esteja certo. E fazer um cálculo para as casas decimais, nós vamos ver que não é um cálculo tão simples, mas é um cálculo eficiente.